Olá, Saiyajins! Eu sou Bruna Penilhas e tá no ar o Game Shark, o seu programa diário de videogames aqui na Loading. De segunda a sexta-feira, a 1h15 da tarde, a gente destrava tudo sobre um jogo ou uma franquia diferente. E como vocês devem ter percebido, nosso tema do momento é Dragon Ball. Essa é uma das franquias mais amadas do Brasil e do mundo, então nada mais do que justo a gente desbravar juntos esse universo de jogos baseados na obra de Akira Toriyama. O mangá de Dragon Ball foi publicado inicialmente de 1984 a 1995. A obra ganhou uma adaptação animada que conquistou o Japão e o mundo em 1986. A prova disso é que nos últimos 30 anos, Dragon Ball teve mais de 90 títulos lançados nas mais diversas plataformas. Para quem caiu de cabeça aqui e ainda tá perdido, Dragon Ball segue as aventuras de Son Goku, uma criança com rabo de macaco que a gente vê se transformar em um dos guerreiros mais poderosos da galáxia. O protagonista treina artes marciais e explora o mundo em busca das 7 esferas do dragão, que concedem um desejo quando estão reunidas. A história foi inspirada em A Jornada ao Oeste, um dos maiores contos chineses que acompanha um monge em busca de escrituras budistas. Para tornar Dragon Ball uma aventura mais pop, o criador Akira Toriyama investiu em lutas e poderes especiais na criação. Ambas as características foram muito bem adaptadas pelos games da franquia. Para você que está acostumado com os jogos modernos de Dragon Ball, como o sistema de personalização de Xenoverse ou as lutas detalhadas de Fighters, saiba que a história da franquia com os games é muito mais antiga, da época até que os consoles eram bem diferentes do que a gente conhece hoje. O primeiro jogo eletrônico baseado em Dragon Ball que se tem conhecimento é, na verdade, um minigame. O eletrônico foi desenvolvido pela Epoch e mostra um Goku preto e branco em um gameplay extremamente simples. Com a franquia nas mãos, a Epoch ainda trabalhou em mais um game, Dragon Ball Great Exploration, é um dos raríssimos títulos da série que não foram produzidos pela Bandai. O game é um jogo de navinha no maior estilo Space Invaders, só que a nave é o Goku na sua nuvem voadora, em que ele dispara bolas de Ki contra inimigos. Dragon Ball Great Exploration foi lançado em 1986 para o Super Cassette Vision, o console da Epoch na época e concorrente do Nintendinho. Verdades sejam ditas, o jogo não tinha muita personalidade. Para todos os efeitos, a estreia da história de Goku nos videogames aconteceu em 1986 no Japão, com Dragon Ball Shenlong no Naso para o Nintendinho. O jogo também marcou o primeiro trabalho da equipe da Bandai Namco com o licenciamento de Dragon Ball nas mãos. No game a gente controla o Goku em um enredo que adaptou os 2 primeiros arcos do mangá. A aventura lembra muito outro jogo lançado no mesmo ano, Zelda. O gameplay avança em cenas 2D e ainda conta com sequências side-scrolling para lutas de chefes. Depois de Shenlong no Naso, a Bandai resolveu levar Dragon Ball para um caminho diferente. Em 1988, a empresa apresentou Dragon Ball Daimao Fukatsu, um RPG baseado em cartas que adaptava o arco do Rei Piccolo e apresentava elementos que todo fã da série conhece. É possível encontrar no game a casa do Mestre Kami, o radar das esferas do dragão e, como não podia faltar, o corpo do Kuririn morto. Sim, essa provavelmente foi a primeira retratação de Kuririn sem vida em um jogo, algo que quem já conhece a série viu algumas vezes. Nessa leva de RPGs com cartas, a Bandai ainda desenvolveu nos anos 90 games que adaptaram o arco do Freeza e o começo da fase Z, com o Goku já adulto. Um ponto fora dessa curva foi Dragon Ball Z Side Story Plan to Eradicate the Saiyans, lançado em 1993 para o Nintendinho. O game não só apresenta os personagens que a gente ama, como cria uma história nova e paralela ao mangá. O enredo mostra mais detalhes da guerra contra os Saiyajins e recebeu uma animação em 2 episódios produzida pela Bandai. Os OVAs foram relançados em 2010 com o jogo Dragon Ball Raging Blast 2 para PlayStation 3 e Xbox 360. Dragon Ball Z foi um arcade baseado na franquia, lançado exclusivamente no Japão em 1993. O game mirou direto no sucesso de Street Fighter 2, com gráficos exuberantes e uma seleção de 8 personagens jogáveis. Entre os lutadores estavam Goku, Vegeta, Freeza e Gohan. Ainda era possível desbloquear a versão Super Saiyajin do Goku caso o jogador ganhasse 5 partidas seguidas. O Goku permanecia na forma super poderosa até bater o Freeza no modo história do arcade. Ainda em 1993, chegava para o Super Nintendo outro game de luta com personagens da franquia. Dragon Ball Z Super Butoden mirou ainda mais em Street Fighter, com cenários que podiam ser destruídos e uma seleção de 16 personagens jogáveis.
O game ainda ganhou uma sequência no finalzinho de 1993. Butoden 2 tinha menos lutadores, apenas 10, mas apresentou uma mecânica diferente. A história do game mudava de acordo com o resultado das batalhas. Com isso, o game, além da pancadaria, indicou para a franquia um investimento em histórias no mundo de Dragon Ball. Pronto, Dragon Ball tinha encontrado no gênero de luta um novo rumo. Em 1994 foram lançados mais 3 títulos principais nessa linha: Son Goku Densetsu para PC e o Butoden 3, uma sequência não tão elogiada que resolveu tirar o modo história do antecessor. O jogo mais diferentão do final da década de 90 chegou para os arcades. Dragon Ball Z Virtual Reality Versus colocava a câmera nas costas do lutador, criando uma ilusão de experiência de game em 3 dimensões com o adversário na sua frente. Alguns arcades equipados com esse jogo contavam com sensores de movimento nos controles. Na teoria, a tecnologia faria o jogador golpear o adversário se movimentando na vida real. Mas na prática, as máquinas não possuíam muita precisão, tornando os combates extremamente monótonos. A ideia de Virtual Reality Versus passou muito tempo na geladeira depois do fracasso nos arcades, mas retornou no Xbox 360 em 2012. Dragon Ball Z 4Kinect tentou resgatar a proposta com uma câmera em primeira pessoa e utilizando a movimentação do jogador. Entretanto, o game só recuperou mesmo as falhas do seu antecessor espiritual da década de 90. Dragon Ball Z 4Kinect era extremamente repetitivo, com um número limitado de movimentos possíveis. Da aventura dos arcades até desembarcar no Kinect em 2012, a série de Dragon Ball passou por outros consoles nesse meio tempo. Foi durante esse período que a franquia se despediu do Super Nintendo em 1996 com o game Dragon Ball Z Hyper Dimension. Depois de lançar 2 ou até 4 jogos por ano no Nintendinho e no Super Nintendo, Dragon Ball agora estava pronto para desembarcar no PlayStation. Foi no console da Sony que os jogos de luta da franquia se consolidaram e se tornaram o que a gente conhece hoje. Tudo começou com Dragon Ball Legends, de 1996. O game introduziu cenários 2D que simulavam 3 dimensões e a possibilidade de lutar com mais de um personagem nas batalhas. No ano seguinte, em 1997, a franquia deu um salto importante no PlayStation. Dragon Ball GT Final Bolt foi o primeiro título 100% 3D. O game envelheceu mal, mas na época abriu caminho para uma sequência mais memorável de jogos de Dragon Ball até os dias de hoje. E é claro que eu tô falando de Dragon Ball Z Budokai. O primeiro deles estreou em 2002 no PlayStation 2 e no GameCube da Nintendo. Budokai evoluiu os gráficos 3D e abandonou um pouco o estilo Street Fighter, adicionando cenas de combates baseadas nos animes. A recepção foi tão positiva que no ano seguinte, em 2003, a Bandai entregou para os fãs o segundo Budokai, melhorando ainda mais os gráficos. Não demorou e Budokai 3 foi lançado em 2004 para o PlayStation 2. O game tinha um sistema de mundo aberto em que você viajava com o Goku voando e ainda a clássica tela de loading interativa. A essa altura, a marca Budokai tinha se consolidado dentro da imensa lista de jogos de Dragon Ball. Por essa razão, a Bandai ainda trabalhou em uma subsérie da série. E foi assim que nasceu os jogos chamados Budokai Tenkaichi, com o primeiro título lançado em 2005 para o PS2. Uma sequência chegou em 2006 para o segundo console da Sony e também para o Nintendo Wii. A gente está dando uma atenção especial para o Budokai por uma razão. O terceiro jogo dessa saga é um marco dentro da história da franquia. Desde que assumiu os direitos para adaptar Dragon Ball, a Bandai lançava freneticamente vários jogos de Dragon Ball por ano. Enquanto muitos foram esquecidos, outros ficaram eternizados. E talvez o exemplo mais duradouro seja Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, game de luta do PlayStation 2 e Nintendo Wii, que é referência até hoje para as adaptações do anime. Vamos entender o porquê. Tenkaichi 3 foi lançado em 2007 para Wii e PS2 com mais de 150 lutadores. Eu não tô brincando. Mais de 150 personagens jogáveis de Dragon Ball Z, GT e dos filmes. Muitos com várias transformações e variações. Estão presentes nessa lista até mesmo figuras pouco conhecidas dos fãs do anime, como Garlic Jr. Mais impressionante ainda é que o game permite que você faça fusões, ou seja, também dá para jogar com o Gogeta e com o Vegito.
Budokai Tenkaichi 3 continua sendo um jogo impressionante. Outro detalhe é o modo história, que passa por todas as fases de Dragon Ball Z até a conclusão do anime. A série Budokai ficou conhecida pelos seus cenários de batalhas grandes, interativos e muito bonitos, e isso permaneceu em Tenkaichi 3. Aqui existem mais de 30 arenas que recriam vários dos locais marcantes da saga. E olha, esse jogo é maravilhoso. Gente, eu recomendo. Budokai fez a alegria dos donos de PlayStation, mas a Bandai não deixou os consoles da Nintendo sem novos jogos exclusivos. Em 2009, o Nintendo Wii recebeu um game baseado na história clássica do anime. Dragon Ball Revenge of King Piccolo é uma aventura de plataforma simpática que lembra outro grande jogo da franquia, o sucesso Dragon Ball Advance Adventure, do Game Boy Advance. Os dois games mostram o pequeno Goku aprendendo novos poderes e enfrentando ameaças do mangá. Ainda em 2009, o Nintendo DS recebeu o RPG por turnos Dragon Ball Z Attack of the Saiyajins, mas o melhor título para os portáteis da Nintendo veio anos depois. Em 2016, a Bandai lançou Dragon Ball Fusions para o Nintendo 3DS. O game é um RPG com um extenso mundo aberto, uma história original muito curiosa e uma mecânica que permite que você realize a fusão com qualquer personagem, qualquer um mesmo, inclusive criando misturas inusitadas que não existem em nenhum outro produto de Dragon Ball. O Game Shark de Dragon Ball vai fazer uma rápida pausa. A gente volta já já para destravar tudo sobre Xenoverse, Fighters e Kakarot, os 3 jogos mais recentes da franquia. Fica com a gente!